Tenho percebido que, até pela ausência de algumas pessoas nas atividades online da igreja, certamente, como eu já disse, muitos porque não têm a possibilidade de usar o Wi-Fi para acompanhar os dados, me preocupa saber que elas não aparecem lá nas nossas chamadas de vídeo, né, através do Zoom ou através do WhatsApp, o que significa dizer que a fé de muitos está enfraquecida e esfriando, e nós precisamos agir rapidamente para que isso não venha a acometer-nos também de uma pandemia espiritual quando tudo isso acabar. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 4 nos dá uma recomendação, e eu queria ler essa palavra contigo para que nós possamos refletir a respeito daquilo que a palavra diz e o que é importante que nós guardemos desse tempo, para que nós possamos sermos fortalecidos e assim possamos vencer esse tempo ruim. Certamente um abatimento está vindo sobre muitos. Eu queria despertar em você esse ânimo que vem de Deus, mas para que isso aconteça, há algo muito importante que nós precisamos guardar. Provérbios capítulo 4, nós vamos ler os versículos 20 e 21 e 22, 20, 21 e 22, para que possamos extrair desse texto um conteúdo que possa nos ajudar ao fortalecimento da nossa vida e da nossa fé em Cristo. Provérbios 4, versículo 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou repetir o versículo 23, sobre tudo o que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, Salomão, quando escreveu Provérbios, se você for buscar no livro de Provérbios a palavra coração, você vai encontrar essa palavra lá pelo menos 80 vezes. E como que o homem hebreu, o povo antigo, do Antigo Testamento, entendia coração? Coração era visto por eles, e também é visto assim no Novo Testamento, como sendo a apresentação do homem interior, sabe, aquele homem essencial, aquilo que de fato demonstra quem nós somos diante do mundo, é a manifestação de quem nós somos de verdade na existência que nós temos aqui no mundo. Homem interior tem a ver com quem nós somos, o que nós produzimos a partir daquilo que está dentro do homem interior. E o texto que nós lemos em Provérbios fala que será produzida saúde em nosso corpo, e será também vida espiritual para nós, se nós levarmos para o mais íntimo do nosso coração os mandamentos de Deus. Diz lá: aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos e não deixe-os apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. E quando o salmista, quando o autor de Provérbios, quando o sábio Salomão está falando então que nós devemos guardar isso no mais íntimo do coração, ele está dizendo que nós precisamos guardar isso no homem interior, aquele ser que nos identifica de verdade e que produz no homem exterior os nossos atos, palavras, atitudes que são visíveis a todos. Veja, quando nós falamos então de homem interior, nós vamos entender que a plenitude desse ser envolve os sentimentos. Por exemplo, Romanos 9:2, eu vou ler rapidamente para chegar a tempo. Romanos 9:2 diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Ou seja, Paulo está dizendo que o coração é sede dos sentimentos, o homem interior é sede dos sentimentos, também é sede da vontade. 1 Coríntios 4:5 vai dizer: portanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará o desígnio dos corações, ou a vontade dos homens em fazer alguma coisa, o desígnio que está no coração dos homens. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, o coração também é sede da vontade desse homem interior, também é sede do intelecto. Romanos
capítulo 6, versículo 10, vai dizer: mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes ao meu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou seja, o homem interior, esse homem chamado coração aqui como cerne da sua existência, ele faz arguições, questionamentos, questões, perguntas no seu interior a respeito das coisas que ele vive. Logo, esse ser interior, esse coração, que podemos traduzir aqui por alma, também é a sede do intelecto. Logo, esse homem interior é a sede dos sentimentos, da vontade, do intelecto, é o homem integral. Esse homem que Deus salva, porque Deus não veio salvar apenas a sua alma, Ele veio salvar o todo, quem você é, tudo que você é e tudo que você recebeu dele, Jesus veio salvar. A Bíblia aponta assim o homem interior, esse homem essencial, em contraposição àquilo que é o homem exterior. Lembra de Paulo quando ele disse: aquilo que quero fazer não faço, ou seja, o homem interior tem vontade, ele não faz, mas aquilo que não quero, isso todos os dias eu faço. Ou seja, a manifestação de quem eu sou, lutando contra o pecado, me produz ações, obras que eu não me agrado, porque também sei que Deus não se agrada. Então, uma contraposição entre quem eu sou de verdade, como eu gostaria de acertar, como eu gostaria de fazer as coisas sempre bem feitas, como eu gostaria de nunca errar, nunca mentir, nunca pecar, nunca me desviar, nunca me enfraquecer, como eu gostaria. Mas a luta contra a carne é uma coisa constante, e por causa disso nós enfraquecemos. Entenda, amados, eu estou trazendo esse conteúdo para entender, eu e você que estamos aqui, você que está em casa, da necessidade que nós temos de nos apegarmos a Deus, de buscarmos Jesus, de não desistirmos da sua presença, não deixarmos de buscá-lo. Se eu não posso estar através do Wi-Fi fazendo minha conexão constante com a igreja, eu preciso procurar alguém, mandar uma mensagem de WhatsApp, mandar um vídeo de WhatsApp, mandar alguma mensagem escrita através dos dados, mas eu não posso de maneira nenhuma me perder a minha conexão com o corpo de Cristo, assim como não posso perder a minha conexão com o Espírito Santo, com Deus, com a sua palavra, porque senão o homem exterior, a carne, ele começa a crescer, porque ela se torna mais alimentada pelas minhas práticas, que são visíveis a todos os olhos, do que os meus desejos, meu homem interior, que deseja fazer o bem, e muitas vezes, para conseguir, há uma grande luta, e só o Espírito Santo, somente o homem muito bem conectado com Deus, consegue produzir tais frutos. Por isso é necessário que nós então corramos para socorrer essas pessoas que estão enfraquecidas na fé. Por quê? Porque daqui a pouquinho, se o tempo se estender com esse distanciamento social, muitos vão retornar às práticas do velho homem, entristecendo assim o Espírito Santo que habita em suas vidas. E quando o Senhor não é feliz com nossas práticas, seus presentes e bênçãos também deixam de chegar na mesma intensidade que poderiam chegar. Precisamos então considerar que eu preciso guardar o coração, porque o coração pode ser a habitação da maldade. Por que que Provérbios vai dizer: de tudo que tens que guardar, guarde o coração? Porque o coração, ele pode se tornar a sede da maldade. Eu queria que você lesse comigo, por isso eu vou permitir que você, vou dar um tempo, dando um tempo que você abra lá Romanos, capítulo 1. Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 1. Livro fácil de achar, logo aí depois de Atos, né, para os mais novos na fé. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, e logo depois Romanos, capítulo 1. Se você encontrou o capítulo 1, vamos primeiro ao verso 24. E veja o que diz o verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, Paulo está dizendo aos crentes de Roma, tamanha devassidão que existia naquele lugar. Eu poderia até te recomendar alguns filmes, mas não vou recomendar, porque é um filme muito ruim, cenas muito ruins, para ficarmos alimentando nossos olhos com aquilo. Eu tive desprazer de começar a ver, pensando que seria alguma questão histórica, mas eles mostram friamente como era Roma
do tempo de Paulo e olha, não tenho palavras para descrever como era ruim aquele tempo. Pense que o pecado de hoje, quando nós vimos no mundo aí recentemente, deve estar 1/5 daquilo que era naquela época. Não pense que... Tenha certeza, os dias de hoje são ruins. Naquele tempo era bem pior. Deus entregou as imundícias das concupiscências do seu próprio coração. Ou seja, o coração do homem sem Deus era a sede da própria maldade, que gerava também o castigo do seu próprio corpo. O verso 21 desse mesmo capítulo, só voltar 3 versículos, capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, nós temos que guardar o coração, queridos, porque sem Cristo, esse coração se torna a sede de toda a maldade que nós vivemos. Entenda que o homem criado por Deus, ele foi criado um homem livre. Ontem, na live que nós fizemos com os jovens, na verdade com a Rede Aviva, né? Jovens e adolescentes da igreja, estivemos lá junto com eles ontem um pouquinho, mas eu depois tenho que aprender aquele macetezinho de fazer o Zoom funcionar um pouquinho mais, né? Precisei parar no meio do caminho ali, porque precisava às 11 da noite ir jantar ainda, eu não tinha jantado, né? Então, ia ficar muito tarde para jantar depois, eu falei, bom, vou ter que pausar aqui. Mas ontem participei, junto com os jovens, de uma live, através de Zoom, onde o assunto era obediência. E ali, conversando com eles, eu pude também dar uma pequena colaboração de 3 palavras: liberdade, escolha, obediência. Ou seja, Deus criou o homem livre para fazer escolhas. E quando nós fazemos escolhas boas e obedecemos a Deus, Deus nos abençoa. Mas também somos livres, quando não temos Cristo, somos livres para fazer o mal. Quando temos Jesus, nós somos libertos para não precisarmos fazer o mal. Ou seja, a nossa liberdade nos impulsiona para aquilo que é bom, para aquilo que edifica, para aquilo que cuida, para aquilo que cura as pessoas. Nós não somos livres, Deus não nos deu liberdade para escolhermos o mal. Logo, o nosso coração em Cristo nunca será sede do mal. Se Ele se apresentar, nós temos o Espírito Santo para retirar do nosso coração toda a maldade. Mas como disse aqui em Romanos capítulo 1, dos versos 1 ao 24, nós vemos que o coração do homem é justamente esse, que pode ser obscurecido pelo mal. E quando obscurecido, ele distancia o homem de Deus. Qual foi o problema de Adão e Eva? Eles escolheram, livres que eram, escolheram desobedecer. Seus corações foram obscurecidos, trevas obscureceram os seus corações, e eles então pecaram, e o pecado separou-os de Deus, sendo necessária toda a obra que Deus fez durante toda a história, até enviar Jesus para salvar a vida da humanidade. É justamente o coração que pode se obscurecer. O que quer dizer isso? Isso significa dizer que se eu e você não guardarmos o nosso coração, o inimigo com as suas ciladas, com as suas armadilhas, com a sua maldade, o mundo jaz no maligno, esse século é governado por um Deus de trevas, então nós podemos sim retornar às práticas do velho homem, nós podemos sim retornar ao desejo de fazer coisas que o velho homem fazia, ou muitos jovens, como nós temos visto, infelizmente aqui nessa igreja, jovens que se afastaram, porque disseram que queriam experimentar o mundo. Essa foi a frase que usaram para mim: eu quero experimentar o mundo. O coração foi obscurecido, e quando isso é a manifestação da vontade de alguém, e enquanto a sua mente não for convertida a Cristo, e ele não entender que essa escolha que ele fez é ruim para ele, enquanto ele não pagar um preço, e Deus o poupe, para que depois de pagar o preço ele tenha tempo de retornar para o Senhor, ele vai estar com o seu coração como sede de toda a maldade, e vai praticar as coisas que o homem sem Cristo pratica, atraindo sobre sua vida grande maldição, e podendo
trazer marcas para a sua história que nunca serão corrigidas ou apagadas. Estará lá gravado em sua memória para destruí-lo, porque o diabo não tem outra coisa para fazer senão matar, roubar e destruir. Por isso, amado, você que está me ouvindo aqui ou em casa, eu quero pedir a você encarecidamente: leve essa palavra às pessoas que estão mais distantes, leve essa palavra às pessoas que estão em casa, sem contato com o corpo de Cristo, sem conseguir conectar com a sua célula, estão parando de ler a Bíblia, estão parando de orar, estão parando de se cuidar. Leve essa palavra a eles, porque há o risco de seus corações serem obscurecidos pelo medo, pelas circunstâncias ruins, pela falta de emprego, pela falta de dinheiro, pela maldade do homem, pela corrupção. Irmãos, é algo absurdo o que nós vemos no nosso Brasil. Pensar que aquilo que é mais básico para cuidar das pessoas que estão internadas nas UTIs dos hospitais e hospitais de campanha está sendo alvo de investigação por causa de corrupção. Promete-se 200 aparelhos, chega 20, e os 20 que chegam não servem para aqueles que estão lá com problema de coronavírus. Chega a ser absurdo pensar, mas essa é a realidade do coração do homem sem Deus. Essa é a realidade, é a obra que o coração obscurecido produz. E aqueles são inocentes, aqueles estão morrendo por causa da ganância dessas pessoas. Logo, amado, leve essa mensagem a essas pessoas, porque é o coração que é a sede de todas as coisas que podem nos mover para o bem, e ele pode acabar se tornando a sede do mal. Segundo o livro de Marcos, no capítulo 7, se você quiser abrir, fique à vontade, versículos 21, 22 e 23, Marcos 7. O evangelista Marcos, ele vai ser muito claro a respeito de coração, homem interior, como sendo a sede do mal, daquelas coisas que nós praticamos. Nós, digo, enquanto velho homem, enquanto homem sem Cristo, a nova criatura não pratica tais coisas. Marcos 7, 21 diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso não. O que é que Marcos está nos dizendo? Ele está nos dizendo que não adianta depois o homem botar a culpa no diabo. Não, porque o diabo foi ele que produziu, foi ele que fez, foi a vontade dele. Não, querido, a palavra nos diz que o coração do homem é de lá que procede todos os maus desígnios. Por quê? Porque o homem é natureza decaída, porque o homem está contaminado pelo pecado, e o único remédio para nos livrar desses males da vida é uma vacina chamada Espírito Santo. É um médico chamado Jesus, é um Criador que nos pode levar à graça de Deus. Quero muito dizer para você, querido, que não haverá desculpa. São inexcusáveis aqueles que depois quiserem colocar a culpa no irmão, no patrão, no marido, na esposa. Não, eu parei de ir à igreja por causa do coronavírus, eu parei de ir à igreja por causa da pandemia, eu parei de conectar, de orar por causa daquele ou daquele outro. Não, amados, não, somos nós que escolhemos. Que você entendesse isso, depois não haverá como o homem dizer que foi culpa do diabo. A palavra é muito clara, é do coração do homem, querido. Isso é urgente. Você que está aqui, meu líder, você que está aí em casa, meu líder, minha líder, envie essa mensagem para as pessoas que estão afastadas. O tempo distante de Deus pode obscurecer o coração, e um coração obscurecido se torna a habitação das maldades desse mundo, e então ele começa a produzir os frutos da carne, os frutos humanos, os frutos que não glorificam a Deus, e que aqui foram lidos nos versículos 21, 22, 23, ambos, todos eles nos trazem alguma coisa. Eu queria liberar sobre você uma palavra de vida, dizendo: contudo, não precisa ser assim. A outra
coisa que eu vou identificar nessa palavra é que se o homem interior se corromper, toda a existência estará comprometida. Se o homem interior, se a minha alma, se o meu coração se corromper diante do distanciamento de Deus, de tanto ouvir falar de coisas ruins, de tantas notícias más que chegam ao nosso conhecimento todo dia, isso significa dizer coisas que nós vemos o tempo todo na televisão, na internet, em vários lugares, pessoas conversando na rua. Se isso tudo entrar no coração e habitar em nós, esse homem interior sendo corrompido, a nossa existência estará comprometida. Por quê? Porque uma vez que o mal se instala para arrancar o mal dali, irmãos, é uma batalha, é uma luta do homem no consciente, mas também do Espírito de Deus para retirar dali toda a maldade que retorna. A Bíblia é muito clara e diz: se a casa ficar vazia e entrar aquele que é mau, ele traz, e se retornar, ele volta com mais 7. Então nós temos que tomar cuidado para que a maldade não habite em nossos corações. Contudo, não precisa ser assim, porque em Cristo e somente nele, o coração pode ser o lar do Espírito Santo. O meu desejo para você, querido, é exatamente esse. Você que está me ouvindo, se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, eu quero dizer para você, mas não precisa ser desse jeito. Se há alguma coisa importante para se guardar, guarda o teu coração, porque o teu coração é a sede da sua existência, e se ele é a sede da sua existência em Cristo, ele pode ser a habitação do Espírito Santo e não da maldade. Romanos capítulo 5, verso 5, a palavra de Deus vai dizer assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, foi nos concedido o Espírito Santo por causa do amor de Deus. E ele é derramado aonde? Em nossos corações. O seu coração pode ser a habitação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, no versículo 6 vai dizer: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Eu vou repetir: e porque vós sois filhos, vocês não são qualquer coisa, deixaram de ser criação, passaram a ser filhos. João capítulo 1, versículo número 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por quê? Porque antes éramos criatura, éramos apenas mais uma parte da criação de Deus, nos tornamos filhos, e Gálatas 4:6 vai dizer: porque vós sois filhos, e não apenas criatura, mas filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo, o Espírito do Deus Todo-Poderoso habita em nossos corações. Logo, amado, se isso é verdade, permita que o Espírito Santo aumente, cresça dentro de você, permita que ele transborde. Como que isso acontece? Buscando mais a Deus, orando mais, lendo mais a Bíblia, falando mais de Jesus às pessoas, conversando sobre o corpo de Cristo com a igreja de Jesus, enquanto a sua mente estiver totalmente ocupada com as coisas más que estão acontecendo nesse mundo, enquanto a sua mente estiver totalmente ocupada com entretenimento. Eu não sei você, eu que gosto de filme já cansei de ver filme, parei de ver filme, parei de ver jornal, estou lendo, estou entrando lá para conversar com pessoas via, sei lá, WhatsApp, Instagram, Facebook. Porque, amados, enquanto nossa mente estiver apenas preocupada em entretenimento, aquele filme, aquela live, a nossa mente estiver ocupada com outras coisas, e não ocuparmos a nossa mente também com aquilo que edifica, com aquilo que nos lembra a nossa origem, quem nós somos em Deus, se nós não começarmos a ocupar mais a mente também com as coisas que vêm do alto, também estaremos enfraquecendo esse homem interior, permitindo que o coração possa ser obscurecido. É preciso que eu e você entendamos que justamente porque somos a habitação do Espírito Santo, ele habita em nossos corações, nós podemos manifestar os seus frutos. Queridos,
Quando eu falo de frutos do Espírito Santo, não confunda com dons do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo tem 9 características, eu vou lê-las. Lá em Gálatas 5, verso 22, se quiser abrindo, eu vou lê-las. Mas quando eu entendo que eu sou a habitação do Espírito Santo, que Ele mora em mim, eu só preciso fechar os meus olhos e falar com Deus que Ele vai agir, eu começo a manifestar os frutos do Espírito Santo, ao invés de manifestar os frutos da carne, que também nesse mesmo texto, um pouquinho antes, versículo 20 e 21, você vai encontrar os frutos da carne, mas eu não vou ler, já li lá em Marcos 7, alguns Marcos 7. Eu vou falar sobre o fruto do Espírito, ou seja, nós começamos a nos tornar pessoas amáveis, encantadoras, agradáveis, felizes, que vão poder também desdobrar na vida de outras pessoas as grandezas de Deus que foram liberadas em nosso coração pelo seu Espírito, porque aquele que tem o Espírito de Cristo reproduz as obras que Cristo fez aqui no mundo. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vou repetir: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito tem essas características, ou seja, se eu tenho o meu coração como sede do Espírito Santo e não como sede da maldade, se eu mantenho, se eu guardo o meu coração, se eu começo a entender que ao invés de tentar guardar dinheiro na conta bancária, se ao invés de eu tentar guardar apenas a minha saúde com máscara, deve-se guardar, por favor, não entenda isso como qualquer tipo de oposição aos cuidados, não. Todos os cuidados para não nos contaminar devem ser vividos. Estamos aqui praticando isso, todo mundo distante, todo mundo de máscara, para ninguém se contaminar, ok? Não, nenhuma contraposição aos cuidados, por favor, mas eu quero que você entenda que se tem alguma coisa para ser guardada, guarde o seu coração, porque se o teu coração é a habitação do Espírito Santo, você, em meio à doença, em meio à pandemia, em meio às guerras, em meio aos conflitos, em meio às confusões, em meio aos problemas, em meio às adversidades, a todo tempo, em qualquer lugar, você será a manifestação de Cristo aqui na terra, porque você estará produzindo os frutos do Espírito dele. Você será uma pessoa mais amável. Sabe por quê? Uma pessoa muito amável é aquela pessoa que não julga, ama. Meu Deus, como nós somos cruéis na hora de julgar. Por isso não devemos julgar, queridos. Ame, ame incondicionalmente, ame por qualquer motivo. Ame se te agrada ou se não te agrada, ame. Mesmo que te ofenda, ame, ame de qualquer maneira. Ame se faz aquilo que você pede, ame também se não fizer. Ame de qualquer forma, porque cada um tem a sua limitação, mas o amor de Deus, ele pode encobrir multidão de pecados, ele pode liberar a pessoa de muitas coisas. Você será uma pessoa mais alegre, entenderá que você tem uma grande, olha como a vida é preciosa, querido. Algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas partiram por causa dessa enfermidade. Mais de 15 mil no Brasil, até esse momento. Mais de 75 mil nos Estados Unidos. Veja como a vida é importante, veja como ela é preciosa. Então por que perder tempo com carranca? Por que perder tempo fazendo cara feia? Por que perder tempo não cuidando do outro, não sorrindo para o outro? Ah, mas o outro me feriu. Sorria, para que as feridas sejam encobertas. Paz, seja uma pessoa pacífica e pacificadora. Longânimo, ou seja, dê mais oportunidades, aguarde mais um pouco. Deixe Deus agir na situação, seja benigno, ou seja, pratique o bem abundantemente, pratique o bem, seja bondoso, que a bondade esteja no teu coração, na hora de ver todas as suas práticas, seja fiel, fiel às pessoas que andam com você, fiel às pessoas com quem você convive, fiel às pessoas com quem você trabalha, fiel a Deus, seja fiel. Fidelidade é uma característica de quem é habitado pelo Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo morando em seu coração. Seja manso. Talvez por dentro venha aquele desejo de explodir, de brigar, de gritar, mas deixa o Espírito Santo controlar você, porque logo depois
vem o domínio próprio, ou seja, eu consigo me controlar diante das situações, porque sei que o Espírito Santo está cuidando das adversidades à minha volta. Contra essas coisas, querido, ninguém poderá condenar você, não há lei contra essas coisas. Nossas mentes serão curadas, se meu coração for a habitação do Espírito Santo, as nossas mentes serão curadas. Filipenses 4:8 vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Você quer que Deus seja contigo? Se você quer sentir essa presença cuidadora de Deus na sua vida, a tua mente precisa estar curada. Ela estará curada se o teu coração for preservado, se você cuidar de guardar o teu coração, para que ele continue como um trono estabelecido para Deus, um altar estabelecido para o Senhor, para que o Espírito Santo more nele. As práticas serão filtradas pelo Espírito, você produzirá frutos do Espírito Santo, e então a tua mente terá condições de operar nesse nível, até chegarmos à plenitude de varão perfeitos, à medida da estatura de Cristo. É isso que Filipenses 4:8 está dizendo. A plenitude do conhecimento de Cristo é quando a minha mente, ela consegue pensar nas coisas que são do alto, em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tem virtude, que existe louvor. O nosso coração, a nossa mente, o eu interior, o centro das minhas emoções, vontade, ele estará operando para que minha mente pense: Deus está cuidando de mim, Deus está trabalhando em meio à pandemia, Deus está trabalhando no meio do seu povo, eu posso confiar, a morte não vai chegar, a enfermidade será curada, o problema financeiro será resolvido. A minha mente, ela precisa estar pensando naquilo que é verdadeiro, e o que é verdadeiro vem do trono de Deus para a vida daquele que crê. Então, amado, é em Deus que temos que buscar o nosso refúgio, é para Ele que temos que olhar, para que a nossa mente esteja pensando nas coisas que são do alto, e não nas coisas parciais e temporais desse mundo, para que nós possamos viver em paz, e tenhamos então a nossa fé inabalável no Senhor. Terminando então essa reflexão, preservar o coração como local de habitação de Deus nos permite encarar as dificuldades da vida com um pensamento focado nas suas promessas. Entende? Quando o Espírito Santo habita em mim, ainda que o desespero bata, eu busco nele reforço, ele cuida de mim, a minha mente é automaticamente tocada pelo Espírito Santo, eu começo a reativar a minha fé e reencontrar em Deus as respostas que eu perdi por causa do medo e da insegurança. As interferências negativas das circunstâncias que estão à nossa volta serão minimizadas, pois o Espírito de Cristo mantém acesa a esperança e a confiança em Deus. Imagina um coração obscurecido, onde o Espírito Santo está se distanciando por causa do medo. Agora o medo bateu, onde eu busco socorro? Na cloroquina? Naquele remédio de vermifugar pessoas? Não, querido. Quando o desespero e o medo batem, eu preciso olhar para Deus, mas para eu vê-lo, para eu enxergá-lo, o meu coração precisa ser sede do Espírito de Deus. Então mantenha o teu coração na presença mantenha o teu homem interior alimentado das coisas espirituais, porque só assim o Espírito Santo vai poder minimizar. Veja, eu quero dizer com essa palavra que não quer dizer que ele vai tirar de você o medo agora, você vai sair para ele fazendo o que você quiser, não, mas aquele medo que te trava, aquela ansiedade que te enfia dentro de um sofá e parece que o sofá aquele abraço que te agarra, toda aquela ansiedade mórbida, ela é amenizada, para que você possa respirar e saber: Deus está comigo na batalha, ainda que o vale da morte esteja ali na frente,
se eu tiver de passar por ele, Deus vai entrar lá comigo e eu não estaria sozinho. Somente quando o Espírito Santo tem realmente um lugar cativo em nosso coração, a nossa vida vive de segurança. Então, amado, mais uma vez eu te peço, leve essa palavra às pessoas que estão enfraquecidas na fé, que estão em suas cavernas, com medo de viver a vida, porque acham que ao saírem de seus portões, uma foice vai passar e vai levá-los. Não, querido, há esperança em Cristo, e a presença dele em nós muda o medo em alegria, para que nós possamos continuar vivendo. Eu entendo que somente assim a igreja de Jesus vai poder passar por esse momento e chegar do outro lado fortalecida, entenda, fortalecida, preservando todos que estão nela, e ainda atraindo muitos outros que não têm Jesus, mas que as nossas microcélulas podem alcançar, que as minhas mensagens no Facebook, a minha, entenda você, e eu também, as minhas mensagens no Instagram podem tocar o coração, as minhas lives, os meus vídeos podem falar mais dessas coisas. Sobrecarreguem as redes sociais da palavra e do amor de Deus. Seja objetivo, fale aquelas pessoas da sua casa, da sua família, dos seus parentes, dos seus vizinhos, aqueles que estão ali, desesperados, sem Cristo, com medo. Querido, o campo está mais branco do que nunca, para que a palavra seja semeada. Use isso então, faça você a sua parte, mantenha o teu coração vivo. E quanto mais você falar dessas coisas às pessoas, mais o teu coração será fortalecido, e você vai sair do outro lado fortalecido, a tua igreja estará fortalecida, e o reino de Deus terá ganho muitas vidas para o Senhor Jesus. Amém?